E aí, estamos mais em um vídeo do curso básico de Python. É o segundo vídeo da série, fora os exercícios que a gente vai colocando aos poucos. E o conteúdo de hoje, como vocês podem ver, são os operadores. No Python a gente tem 5 tipos de operadores. Vamos seguir um a um, devagarinho, com exemplos, para todo mundo entender. Os primeiros são os operadores aritméticos. É muito comum você fazer cálculos aritméticos em programas de lógica, seja em Python, seja em Java, em JavaScript, qualquer linguagem. É, e como todas as linguagens, o Python tem esses operadores aritméticos. O primeiro deles é a adição. Então, como é que funciona? Você cria uma variável número um, por exemplo, que tem um valor 10. A variável número 2 tem um valor 5. E eu preciso de duas variáveis ou dois valores para utilizar esse operador. Ou seja, número um mais número 2, eu vou ter a soma dos dois termos. Ou seja, se o número um que eu declarei vale 10 e o número 2 tem o valor de 5, 10 mais 5, 15. O segundo operador aritmético é o de subtração. Ele faz o inverso ou adição. Ele subtrai, assim como na matemática, não tem nenhum tipo de rolo. Então, vamos usar o mesmo exemplo dos números. Eu tenho o primeiro número, que o valor dele é 10, menos o segundo número, que tem o valor 5. 10 menos 5 igual a 5. Não, sem problema. Do jeito que a gente aprendeu no ensino fundamental, lá atrás na matemática. O operador de multiplicação, a gente era acostumado a ver um xizinho. Nas linguagens de programação, inclusive no Python, o operador é um asterisco. Então, quando você vê um operador de multiplicação, é um asterisco. Então, usando os mesmos valores, o primeiro número que vale 10, o segundo número que vale 5, 10 vezes 5, no caso, o resultado vai ser 50. Como podem ver aqui no console, com o resultado sendo exibido. O quarto operador aritmético é o de divisão. A gente desenhava a divisão com uma bolinha em cima, um tracinho e uma bolinha embaixo. Aqui na computação, o operador é a barra. Então, quando você vê um operador de barra, é porque existe uma divisão. E da mesma forma que ela obedece à matemática. Então, você não pode dividir por zero. Usando estes valores de exemplo que eu citei desde o começo, 10 dividido por 5, o resultado deve dar 2. Ele retorna um float ao invés de um inteiro, porque a divisão pode ter resto. Por exemplo, se eu disser que o número 2 vale 4, o valor dele é 4, 10 dividido por 4 vai dar 2, vai sobrar 2, que no caso seria 2,5. E aí, beleza, mas eu quero que a minha divisão retorne um inteiro. Temos um operador para isso. O operador barra barra, que é a divisão inteira. Então, se eu estou dividindo dois valores com o operador barra barra, ele vai trazer só a parte inteira da divisão, do quociente. Ah, mas se eu colocar um número que vai dar valor quebrado, ele trunca e só mostra o valor do quociente, sem as casas decimais. Tá, então como é que eu pego o resto da divisão para fazer minhas operações? A gente também tem um operador para isso. O operador de módulo, e ele é representado na computação pelo porcento. Se eu coloco
primeiro número por cento, segundo número, ele vai dividir os dois, o dividendo pelo divisor, o primeiro pelo segundo número, e vai exibir o resto da divisão. Ou seja, nesse caso aqui, 10 dividido por 3 vai dar 3 e vai sobrar 1 de resto. Então ele vai exibir 1, que é o resto da divisão. Tá. Mas aí eu também tenho operadores como de exponenciação, por exemplo. O exponenciação, ele é representado pelo operador asterisco asterisco, duas vezes. É como se fossem duas multiplicações juntas, digamos assim. Então, com esse exemplo que a gente está citando aqui, o primeiro número vale 10, o segundo número vale 2, 10 elevado ao quadrado, eu tenho o resultado de 100. É a única forma de exponenciação que eu tenho? Não. A gente vai abordar a biblioteca Math mais para frente, com o intuito de facilitar várias operações matemáticas que são conhecidas. Então, esses são os operadores aritméticos. Temos operadores também de comparação. O que seria uma comparação? É você comparar um termo por outro termo. Por exemplo, supondo que eu tenho um N1, que é 30, um N2, que é 2. Eu posso procurar saber, pelo operador de maior, se N1 é maior que N2. E o retorno disso aqui vai ser um booleano. Ele vai dar ou true ou false. E aí, no caso, 30 é maior que 2, então é true. O operador de maior é o operador do... O mesmo que o maior que a gente fazia na matemática no ensino fundamental. Da mesma forma, o menor, que é o operador maior ao contrário, para o lado invertido, ele tem o mesmo intuito. E aí também retorna um boolean. Na verdade, todos os operadores de comparação, eles retornam um boolean, ou true ou false, que é para, como o próprio nome diz, fins de comparação. Então, se eu quero saber se N1 é menor que N2, se 30 é menor que 2, eu vou ver e aqui vai dar false, porque 30 não é menor que 2. Vocês lembram quando eu falei do operador de atribuição, que era um igual? A gente tem um operador de igualdade, que é igual igual. São dois iguais no caso. No Python a gente tem no Python e em outras linguagens a gente tem esse mesmo operador para igualdade. E ele vai comparar se dois termos são iguais. No caso, eu vou mudar aqui os valores, vou colocar que N1 é 10 e N2 também é 10. Essa comparação tem que dar true, porque 10 é igual a 10. True. Tá, mas e se meu 10 for um string? Se seu 10 for um string, ele é false, porque ele está comparando o inteiro, 10, com um string, 10. Então, no Python, os operadores de comparação, eles também comparam os tipos. O diferente, ele é mostrado pelo operador exclamação igual, é o não igual. O operador exclamação, ele quer dizer não. Na grande maioria das linguagens de programação. No Python temos o operador not, mas a exclamação é conhecida pelos programadores por ser uma negação. Então, o diferente se torna o exclamação igual, que seria o não igual. Então, se eu estou perguntando aqui se 10 é diferente de 10, ele tem que dar um false, como aqui mostra o console.
temos o operador de maior ou igual. Aqui, no caso, você vai usar o operador de maior com o operador de igualdade. Não são dois iguais, é um igual só. É como se o primeiro igual fosse substituído pelo operador de maior. Então ele vai comparar se o primeiro termo é maior ou igual ao segundo termo. No caso aqui, 10 com 10. 10 não é maior do que 10, mas é igual. Então esse resultado vai dar true. Como mostra aqui no console. Da mesma forma, o menor é igual. Se eu pergunto se o N1 que eu defini que é 30 é menor que o N2 que eu defini que é 20, isso tem que dar false. Porque 30 não é menor que 20. Menor ou igual, perdão. Eu estou usando o operador menor ou igual. Então, se fosse, por exemplo, o N1 fosse 20 e o N2 fosse 20, o resultado seria true, porque apesar de N1 não ser menor que N2, N1 é igual que N2. Então é menor ou igual. Então temos aqui um true, como mostra aqui o console. E esses são os operadores de comparação. O terceiro grupo de operadores são os operadores lógicos. E aí eu também vou comparar situações, mas de uma forma diferente. Eu vou comparar de forma aninhada, digamos assim. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que N1 é igual a N2. E N2 é par. Não, N2... Não vou fazer com N2 par, não. Vou fazer com N2... Vou criar um N3 aqui. E vou chamar de 5. E o N2 é maior que N3. Esse resultado aqui vai ser true, e aí eu vou explicar o porquê. Ele faz a primeira comparação. N1 é igual a N2? 20 é igual a 20? Sim. Verdadeiro. N2 é maior que N3? N2 é 20. N3 é 5. Então, sim, isso também é verdadeiro. Na tabela verdade, e aí eu posso abrir aqui uma aba para ser visto. A tabela verdade funciona da seguinte forma. A tabela verdade do AND. A gente tem a seguinte situação. Não, esse aqui não é o melhor. Aqui também porta lógica. Tá. Tabela verdade, a gente tem a seguinte situação. Essa é do OR. Nossa, gente, cadê a tabela do AND? Perfeito, aqui. Também é chamada tabela verdade da conjunção. Então é o seguinte. Se a primeira proposição é verdadeira, no caso, se N1 é igual a N2, se isso for verdadeiro, e se a segunda proposição for verdadeira, o resultado é verdadeiro, ou seja, true. E aí, vamos fazer uma situação seguinte. Se N1 for diferente de N2, e N2 maior que N3. Tá. N1 é diferente de N2? 20 é diferente de 20? Não, falso. Vamos botar um Fzinho aqui, falso. N2 é maior que N3? 20 é maior que 5? Sim, verdadeiro. Então, de acordo com a tabela verdade da conjunção,
Se a primeira proposição é verdadeira ou a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é falso. Porque eu preciso que ambos sejam verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Então, na tabela verdade da conjunção, caso eu tenha uma das proposições falsas, o resultado irá ser falso. Tá. Dito isso, vamos para o segundo operador, o operador OR, que é OU em inglês. O AND é I em inglês, o OR é OU em inglês. Então, voltando aqui para as mesmas proposições acima. Vamos supor que N1, eu estou comparando com a diferença de N2, para ver se isso é verdadeiro, e N2 maior que N3, ou N2 maior que N3, perdão. N1 é diferente de N2? Não, isso é falso. N1 e N2 são iguais. Então temos aqui um Fzinho. N2 é maior que N3? Sim, isso é verdadeiro. Então, N2 é verdadeiro. A segunda proposição é verdadeira. Tá. Se eu tenho a primeira proposição falsa ou a segunda proposição verdadeira, eu vou ter um resultado verdadeiro, conforme será exibido no console agora. Verdadeiro. Por quê? Porque a tabela verdade da disjunção, que é a tabela verdade do operador OR, ou, ela diz que basta que uma das proposições seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Então, recapitulando, o AND ele precisa que ambas as proposições sejam verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. O OR ele precisa que pelo menos uma seja verdadeira. Caso seja, o resultado será verdadeiro. Caso contrário, falso. Tá, e temos o NOT. O NOT ele é a negação de uma proposição. E aí eu preciso de apenas uma proposição. E aí o que eu estou dizendo aqui? Vou dizer que o N1 é 20, o N2 é 3, o N1 é 2, o N2 é 3 e o N3 é 5. Eu estou perguntando se N1 é diferente de N2. Sim, verdadeiro. 2 é diferente de 3. Mas apesar de ser verdadeiro, será exibido falso porque eu estou negando o verdadeiro. Ou seja, eu estou invertendo o valor. Da mesma forma que, se a proposição fosse falsa, se tem um NOT atrás, ela passaria a ser verdadeira. Como eu estou mostrando aqui, ao alterar o valor N1 para 3. O valor de N1 para 3. Tá. Esse é o terceiro grupo dos operadores lógicos. Tá. Temos um quarto grupo, que são os operadores de identidade. O intuito deles, e aí nesse artigo do DevMedia a gente pode ver um pouco melhor, os operadores de comparação, lógicos, identidade. Ele serve para comparar objetos. Ou seja, eu vou pegar aqui dois números novamente. N1 é 2 e N2 é 3. E aí eu vou exibir na tela se N1 é N2. E aí por que é falso? Porque os valores são falsos, são diferentes, perdão. N1 não é N2 porque 2 é diferente de 3. Se eu mudar um valor de 2 para 2, eu vou ter um verdadeiro. Da mesma forma que temos o isNot, que é para saber se o primeiro objeto não é igual ao segundo objeto. E entraremos, de fato, em orientação a objetos
mais para frente no curso. Mas, como tudo em Python é objeto, um valor inteiro é um objeto, eu vou colocar aqui 2 e 2. O resultado será falso porque 2 não é 2 é 2. E eu estou perguntando se não é. Então aqui false, como pode ser mostrado. Se eu mudar o valor do N2, N1 não é N2, porque 2 não é 3. 2 é 2. Então esses são os operadores de identidade. E por fim, não tão por fim assim, mas por fim, nesse momento, nós temos o operador de associação. E eles servem para um propósito. A gente verá mais para frente um tipo de dado chamado array, ou lista. E aí eu vou criar um array de frutas, por exemplo. Frutas vai receber um array que tem maçã. Não se peguem ao array por enquanto, porque não é o intuito dessa aula, mas entenda que o array é tipo um baúzinho que você coloca coisas dentro. Nesse momento, entenda dessa forma. E aí, nessa lista de frutas, eu tenho 4 frutas: maçã, banana, pera e acerola. E aí, eu preciso saber se maçã está na lista que eu passei. Se existe um conteúdo maçã dentro da lista. E sim, existe. É o primeiro item da lista, é uma maçã. Se eu colocar, sei lá, pêssego, por exemplo, eu tenho que ter um resultado false, porque pêssego não está contido na lista. E esse operador in e not in são muito úteis para comparações sem precisar fazer loops. E falaremos de comparações de loops um pouco mais para frente. Da mesma forma, voltando para o operador de associação, temos o operador not in, cujo intuito é saber se a primeira proposição não está contida na segunda lista, na lista. Então, se eu pergunto aqui para o meu algoritmo, pêssego está contido em frutas? A gente pode ver que não. A gente está vendo maçã, banana, pera e acerola. Então, o resultado aqui tem que ser mostrado true. Então, sim, true. De mesma forma, se eu disser banana não está nas frutas, está sim. Então, o resultado tem que ser false. E esses são os operadores. Eu sei que são muitos para falar de uma vez assim. É necessário que a gente use cada um deles e não se desespere em gravar, em decorar. Com o tempo e com o uso, vocês vão entendendo para que cada um serve, e isso vai ficando bastante transparente para vocês quando usar, em que momento usar e qual operador usar. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Minha mulher amada, estude, amo você. E pessoas, até a próxima, que teremos operadores de... Teremos if e else. If é if e else, na verdade. E até a próxima. Eita.